Pois é, o homem todo de preto, tá fininho. Olha, essa é a grande tática de nós gordinhos, né, Wellington? Colocamos um preto e a gente fica bem na fita, né, amigo? Boa tarde, jornalista Wellington Campos. Boa tarde, meu querido Rogério. Realmente, esse Peraí, aqui é um azul Wellington, marinho, mas deixa eu bem te fechado, ativar aqui, meu querido. né? Vamos lá. Aí fica com carinha de azul. Mas ajuda bem, ajuda bem. Roupas claras deixam as pessoas mais largas, as roupas escuras, as pessoas mais finas, deve ser isso. Pois é, pois é. Olha, Wellington, eu peguei uma Stomabagen, que foi uma virose no estômago. Amigo, perdi um bocado de peso. Há muito tempo não fico com o peso que estou aqui, mas não é uma boa maneira de se perder peso. Perder peso é alimentando bem, malhando, fazendo uma caminhada, é a opção melhor para a nossa saúde, com certeza. Wellington, rapidinho, eu queria te ouvir porque eu trouxe uma matéria do técnico Abel Ferreira falando porque ele é o técnico brasileiro com, com, com mais longevidade no Brasil atualmente e colocando o seguinte: é porque eu ganho. Se não ganhasse, não estaria Sim, aonde eu estou por tanto tempo. Você concorda com ele, Wellington? plenamente, Rogério, plenamente. Nelson Rodrigues já dizia: toda vitória é santa. Então, você vai ganhando os jogos, você vai conquistando títulos, você vai ficando, você permanece. E principalmente time grande. O time grande se alimenta de vitória, se alimenta de conquista. Eu me recordo, o Tele Santana era técnico do São Paulo e o São Paulo ganhando tudo, né? E aí eu fui fazer uma cobertura de mais um título do São Paulo no Morumbi. E estou saindo do Morumbi, perto de um grupo de torcedores do São Paulo, e um torcedor de meia idade falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele fala assim: não, esse time do Teleta tinha 6 meses que não gritava é campeão, é muito tempo, já estava com saudade. Ai, ai. É o que tá. Então, é o que o Abel Ferreira falou: vai ganhando, vai ficando. É isso aí, o Wellington Campos. Aliás, Wellington, essa questão de treinador, nós já discutimos essa semana muito sobre o técnico Eduardo Cudê, o fato do Atlético, a diretoria atleticana ter aceitado a sua permanência em função de não querer pagar a multa de 30 milhões de reais e nem o Cudê a aceitar uma rescisão dessa multa. Mas quando vejo o time do Atlético atuando, como atuou ontem, venceu com muitas dificuldades o Brasil de Pelotas, eu começo a realmente achar que a diretoria do Atlético vai ter problemas logo, logo, porque o time não encaixa. Se tem algo que o Cudê não tem conseguido, é encaixar o time atleticano. O Atlético ganha, mas não convence o Wellington. É o que está acontecendo. O Cudê já não tem mais o grupo nas mãos, isso é fato. O Atlético errou, né, ao não demitir o Cudê. Essa questão dessa multa aí de 30 milhões deixa o Cudê muito à vontade. Deixa ele, imagina, você não vai querer botar a mão. Ele vai ganhar mais sendo demitido do que se for campeão, né? Isso. Então, e vai ter sim dificuldades. Eu coloco, você fala, Wellington, a bola vai rolar nesse final de semana. Aquela perguntinha que todo mundo faz para todo mundo. Para você, quais são os favoritos? Então, antes da bola rolar, Palmeiras, Flamengo, Galo. Eu vou botar o Fluminense nisso aí, tá? Para fazer um belo campeonato. Quem mais? Quem mais? Me ajuda aí. O Posso botar o Grêmio? Grêmio? Posso botar o Grêmio? Quem mais? Quem mais? Quem mais? E para por aí. Eu também ficaria por Agora, aí. você quer ver um time se acertar e o técnico deixar o time jogar? Pode fazer um campeonato bastante interessante? Botafogo. É um time bom, pode fazer um bom campeonato. Então, Rogério, o
o Galo, nesse momento, está na lista dos favoritos. Agora, ficar nela ou sair dela só depende do próprio Atlético. Pois é, aliás, meu querido Wellington, fazendo uma ressalta em relação a esse jogo do Atlético ontem, o estado do gramado do Mineirão é lamentável. É. Aliás, Hulk, O Hulk reclamou bastante. muito, o Everson, goleiro, inclusive achou no gramado uma porca, um parafuso, provavelmente da desmontagem de palcos de shows. É uma aberração, né, Wellington? Eu acho que essa questão da Minas Arena está passando do razoável, né? Já passou, né, Rogério? Já passou. O Mineirão, ele nasceu estádio de futebol, né? Ele não nasceu arena de shows. Ah, mas ele hoje é uma nova realidade. Tudo bem, pode ter show? Pode ter show, sim. Agora, o gramado do estádio, ele é a chamada menina dos olhos. Você vai se lembrar do Fernando Sasso, que foi narrador da TV Itaconomi, Sim, depois lembro. muitos anos da TV Globo. Né? Para quem não está ligando o nome ao narrador, é aquele que gritava na hora do gol: tá no filó, né? Se lembra disso? E uma doce figura, uma cabeça privilegiada. Fernando Sasso, eu tive o prazer de trabalhar com ele na Rádio Itatiaia, fizemos juntos a Copa de 98 na França, Que e legal. depois ele foi ser administrador do Mineirão. E ele ficava para morrer. Um dia na sala dele ele me contou: é que eu fico para morrer quando falam mal do gramado do Mineirão, que é a coisa que mais me dá trabalho. Pois é, esse é o jornalista Wellington Campos. Perdemos o Wellington aqui. Vamos ver se o Wellington consegue recuperar a sua imagem e áudio aqui no programa Papo de Bola, que vem sempre, sempre em nome da Brancas Encomendas e Mudanças. Quer enviar a sua caixa ou a sua mudança para o Brasil? Brancas Encomendas e Mudanças. Horário de coleta da. Olha, o Wellington já voltando por aqui. Deixa eu só ajustar. Oi, Wellington, Oi, Wellington. Tudo eu, bem? Você eu viu tô aí no. o negócio? Vi, eu tô no ar, já te chamo, já te chamo. Valeu, tchau, tchau. Wellington Campos, como está aí, meu querido? Você me ouve, Eu tô meio Wellington? acertado. Você tá me vendo aí, Rogério? Não, eu estou sem a sua imagem, meu Então, querido Wellington Campos. deixa eu conectar, eu vou conectar de novo. Deixa eu conectar de novo. Tá ótimo, o Wellington Campos tentando ajustar a sua imagem e o áudio aqui. É a questão, programa ao vivo, o Wellington falando diretamente do Rio de Janeiro. O Wellington que é muito requisitado. Olha, amigo, para conseguir esses 15 minutos de participação do Wellington Campos aqui, é muita amizade, não é fácil, porque o Wellington realmente tem um dia corrido e concorrido, principalmente. Wellington Campos, agora sim. Meu querido Wellington, vamos então falar Então, do. só para concluir o negócio do Fernando Sasso, Ah, então desculpa. é o que me tira o sono, é o que mais me faz ter reuniões no Mineirão, é o gramado. E isso é, sem dúvida, uma dor de cabeça para qualquer administrador de estádio no Brasil. Até porque, por dia, fazem as 4 estações do ano. Faz sol, chuva, faz frio, faz calor. Então, é diferente da Europa. Você tem 9, 10 meses da mesma temperatura, né? É diferente daqui. Por Pois falar é. em Gramado, o Carlos Roberto Osório ainda há pouco me ligou aqui, um dos vice-presidentes do Vasco. O Vasco está na justiça brigando para fazer o jogo com o Palmeiras no Maracanã, já que o problema é gramado, Rogério. Pois é, vamos acompanhar. E olha que o Maracanã hoje acolhe Flamengo, Fluminense, não é isso, Wellington? Eles têm um termo de provisório de, de administração que já foi renovado 6 vezes e vai vencer agora dia 25 de abril. O Vasco já ingressou, inclusive, por acaso aqui, ó, tem até uma nota oficial, deixa eu botar aqui direitinho, ó.
e com Ótimo. vários tópicos. O Vasco quer entrar sim, quer ter participação nessa chama TPU, né? Termo Provisório de Utilização do Maracanã. E o Vasco garante melhores condições financeiras e também garante que vai cumprir todos os jogos de Flamengo e Fluminense no Maracanã. É uma briga que vai para a justiça, viu, Rogério? Pois é, vamos acompanhar tudo isso com o jornalista Wellington Campos. Wellington Campos, a Copa do Brasil agitou ontem o futebol brasileiro e tivemos uma surpresa, a derrota do Corinthians, que se complicou contra o Remo, meu querido Wellington. Tomou lá de 2-0, né? Vai ter que fazer o resultado dentro da arena do Corinthians na semana passada. Perdão, na semana que vem, perdão, queria falar na Copa do Brasil do ano passado, quando o Corinthians perdeu também para o Atlético Goianiense e teve que fazer o resultado dentro de casa, conseguiu. Agora é outro campeonato, é outra temporada, é outro adversário e o Corinthians vai conseguir, acredito até que consiga, mas vai ter que, como diz o Apolinho Washington Rodrigues, vai ter que capinar sentado. Você já capinou sentado, Rogério? Olha, nunca, Wellington Campos, eu nunca capinei nem em pé, meu querido. Jornalista Wellington Campos, o Fluminense e Botafogo também venceram na Copa do Brasil. Como foi o retorno do time tricolor ao Maracanã? O Fluminense ganhou do Paysandu dentro de casa, fez aí um ótimo primeiro tempo e despachou com gols do Nino, do Queno e uma belíssima cabeçada do Felipe Melo, 3-0. Vai ter aí uma boa vantagem para o jogo de volta semana que vem, lá em Belém, diante da equipe do Paysandu. Então, poderia ter feito mais gols no segundo tempo, mas o Fluminense confirmou a sua boa atuação. Já o Botafogo foi a Erechim com 2 gols de Eduardo, fez 2-0, poderia ter feito mais gols, mas a equipe do Ipiranga é uma equipe muito arrumada, viu, Rogério? É arrumadinha essa equipe do Ipiranga de Erechim. Pois é, e tem aparecido muitos treinadores, eu não sei quem é o técnico do Ipiranga, mas o futebol brasileiro É o tem... Luizinho Soares. Pois é, eu vejo o Caxias lá no Rio Grande do Sul, na final contra o Grêmio, técnico novo e ousado, montando bem o seu time. É algo interessante acontecendo no futebol brasileiro. O Wellington Campos, um jornal espanhol, Esporte, está dizendo que o volante Arthur quer voltar para o Brasil e um dos interessados seria o Fluminense. Tem essa notícia por aí? Não. Qual o jogador, Rogério? O Arthur, ex-Grêmio, ex-seleção Ex-Grêmio. brasileira. Olha, pode até ser. O Arthur tem pouca idade. 26 anos. Bom Muito jogador, jovem. né, Wellington? Ele inclusive, surgiu como uma ótima promessa do futebol brasileiro, né? Mas agora, a não ser que ele esteja com o passe na mão, porque se tiver ainda vinculado a algum clube, tem que ser a partir do dia 3 de julho, porque as transferências internacionais no Brasil já estão fechadas. Bem Mas lembrado. vou até procurar essa notícia. É isso, eu vendo, lendo o Esporte, esse jornal espanhol, estava estampada essa notícia. O Wellington, o Flamengo estreia hoje também na Copa do Brasil. E como está a novela Jorge Jesus? Flamengo vai esperá-lo, meu querido Wellington? Essa é a pergunta do milhão, né? Você lembra do programa Show do Milhão, do Silvio Santos? A pergunta do milhão. Valendo 1 milhão, espera ou não espera por Jorge Jesus? Vazou até um áudio dele aí, falando dessa situação. Ele diz até, podiam esperar por mim. Agora, Rogério, eu vou virar nesse momento dirigente do Flamengo. Parece que eu vi alguém falar
seriam 13 jogos até a chegada do Jorge Jesus. Sim, exatamente isso. Vai que o Flamengo, nessas 13 partidas, esteja na zona de rebaixamento. E O aí? Wellington, o Flamengo nunca esteve, o Flamengo nunca foi rebaixado perfeitamente, mas já esteve 2 vezes para cair. Quem salvou o Flamengo foi o Joel Santana, você lembra disso, né? O- E aí, vai eu acho um risco muito grande. Vale a pena correr esse risco? eu, na realidade acho, quando você analisa Jorge Jesus, é bom lembrar também que após ter saído do Flamengo, ele não ganhou mais nada em lugar nenhum, né? E não teve, E no Flamengo ganhou com pura sorte. e não Caiu teve, no colo dele. Desculpa. Tem que acabar com essa idolatria do Jorge Jesus. Campeão não se discute. não, Eu e já não te contei tem, aqui, Nelson Piquet foi campeão pela primeira vez. Aí nos Estados Unidos, Reginaldo Leme perguntou para quem quer ser campeão mundial. Piquet, ele. É uma coisa que você é e ninguém pode te tirar. Então, o seu, cara campeão é campeão. Não existe campeão sem sorte. Todo campeão tem sorte. mas eu E tem acho, gente que admite ainda que a sorte, que a competência acompanha a sorte e vice-versa. Eu bem concordo. Mas no caso do treinador, só dele não atrapalhar, ele já ajuda, Rogério. pois é, eu quando digo a questão do Jorge Jesus, eu não falo só a questão de títulos, eu falo de trabalho consistente. Não tem um trabalho consistente do Jorge Jesus depois Sim, que ele deixou o Flamengo. E perfeito. aí, qual a garantia que um técnico que vai chegar no meio da competição do Campeonato Brasileiro vai conseguir ajeitar um time que já não tem aqueles jogadores de alguns anos atrás? O desempenho técnico dos jogadores do Flamengo já é ruim há muito tempo, Wellington Campos. Então, mas Rogério, técnico não faz ontem eu milagre, estava não. conversando com o Rafael, o Rafa Brabo, lá da Rádio Tupi, que é o nosso jovem narrador, sobrinho do Luiz Penido. Ele é muito inteligente. E ele lembrou o Wellington, o Jorge Jesus, quando foi campeão em 2019, o Flamengo sobrava na turma. Não tinha ninguém investindo como o Flamengo. Hoje, além do Flamengo, você tem o Palmeiras, você tem o Atlético, você tem o Fluminense, você tem o próprio Corinthians. Ó, já falamos aqui uns 5 ou 6. Ele ganhou aquele campeonato com o pé nas costas. Ele ganhou a Libertadores da América. Ele não ganhou a Libertadores. O River Plate perdeu a Libertadores. Porque jogou melhor, tinha o placar na mão, errou 2 vezes no finalzinho do jogo, o Gabigol foi lá e faturou. Isso aí, a gente tem que voltar na história. Então, vamos lá. É isso aí. Wellington, para fechar, eu estendi na sua participação, mas para fechar, o Cruzeiro estreia hoje na Copa do Brasil. Qual a sua expectativa da estreia do técnico Pepa agora em jogo oficial da Copa do Brasil lá no Recife, Wellington? Lá no Aflitos, né, amigo? Rogério, hoje eu estou aqui em casa, né? Então eu moro do lado da Igreja dos Capuchinhos, a Igreja de São Sebastião. Então, assim que terminar de falar contigo, já que eu vesti azul, eu saio aqui pela minha garagem, tem a entrada da garagem da igreja, então eu já corto caminho, vou lá fazer uma oração para o Peppa e para o time do Cruzeiro. Se a gente falou ainda há pouco de quem tem tudo para ir bem na temporada, o Cruzeiro tem tudo para dar errado. Então, eu vou ali fazer essa oração para os deuses do futebol proteger o Peppa e os seus comandados. Vou acompanhar atentamente esse jogo, né? E você está falando que o Cruzeiro vai cair? Não, não estou falando que o Cruzeiro vai cair. Mas eu esperava o Cruzeiro mais à frente do que eu vi no Campeonato Mineiro, em termos de para a Série A do Brasileirão. Quando eu falo Série A, eu tenho que falar da Copa do Brasil, que elas caminham lado a lado, Rogério.
Pois é, eu concordo com você, porque o time do Cruzeiro, nesse momento, é uma incógnita, né? Porque É, além de ter trocado de técnico, não haverá uma sequência, porque não houve por parte do Pesolano, a... ele não conseguiu acertar o time do Cruzeiro. Então não tem por que ter sequência. Pelo contrário, o Pepa está tentando agora fazer o mais simples, né? Colocando seus jogadores para jogar nas posições nas quais eles se sentem melhor e fazer o futebol mais simples possível para ver é. se isso gera um bom futebol, gerando um bom futebol, gere confiança e vitórias. Então, eu acho que é um jogo importantíssimo nesse aspecto, porque o Cruzeiro tem um jogo dificílimo estreando no Campeonato Brasileiro Série A, enfrentando o Corinthians e na Arena Corinthians, Wellington. É isso mesmo. Eu estou olhando aqui, é hoje o Náutico, daqui a pouco, e no domingo o Corinthians. Duas estreias, duas competições. Então o Cruzeiro, primeiro, tem que superar o Náutico hoje e depois tentar embolar mais a vida do Corinthians lá em São Paulo. Então, concordando com você, o time do Cruzeiro hoje é uma incógnita. Eu quero voltar daqui a uns dias, daqui a alguns jogos, e dizer que eu estou confiante. Quero muito fazer isso, Rogério. Vamos ver, a referência começa a partir de hoje com esse jogo de Uhum. daqui a pouco, 6 horas da tarde, horário aqui dos Estados Unidos da América. Wellington, muito obrigado, meu amigo. A gente volta a se falar amanhã, tá certo? Um abraço, Rogério. Um Fica com abraço. Deus. Jornalista Wellington Campos aqui conosco, sempre